Sejam bem-vindos ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos responder à pergunta: afinal, será que os animais têm mesmo uma linguagem? Mas antes, já curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode compartilhar o vídeo, deixar aqui comentários e sugestões. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Todos os dias, nós vemos vídeos de gatinhos, cãezinhos e até animais selvagens tentando se comunicar com nós, humanos. Eles ficam chateados, fazem cara de desprezo e até dizem "eu te amo" em inglês. I love you. Ou seja, por meio de sons e atitudes, eles parecem expressar sentimentos e até desejos que estão, a princípio, muito além do puro instinto. Tá bom, eu sei que às vezes exageramos no grau de humanidade desses bichinhos, mas se eles não conseguem se comunicar com a gente, eles pelo menos conseguem se comunicar entre si, não é? Como, por exemplo, os golfinhos e os macacos. Será? O vídeo de hoje é baseado num capítulo deste livro aqui, Teoria da Linguagem, do linguista português Herculano de Carvalho. Nele, o autor selecionou um grupo de animais como exemplo, que é notoriamente conhecido pela sua complexidade comportamental e pelas suas façanhas de engenharia: as abelhas. Apesar de não terem um sistema nervoso tão desenvolvido quanto de outros animais, como os mamíferos, por exemplo, as abelhas fazem parte de um grupo que nós chamamos de animais sociais, e elas parecem ser caracterizadas por um tipo de linguagem relativamente desenvolvida. No trabalho Aus dem Leben der Bienen, no final da década de 1950, o zoólogo austro-alemão Carl von Frisch observou um comportamento bem particular das abelhas em relação à busca por alimento. Quando uma das obreiras encontra uma fonte de alimento, ela retorna à colmeia e distribui um pouco do néctar ou do pólen para suas companheiras. Depois, ela inicia uma série de movimentos bem irregulares. São movimentos circulares em relação a um ponto inicial, que indicam não somente que uma nova fonte de comida foi descoberta, mas também qual a sua distância e posição em relação ao Sol. Como se isso já não fosse impressionante, essa dança faz com que as outras abelhas abandonem a colmeia e saiam em direção à fonte de alimento. Parece que nós vemos aqui a função primordial da linguagem, a comunicação. A abelha que encontrou a comida passa, por meio de um código comum, a informação de forma até bem detalhada para essas outras abelhas, já que ela consegue indicar também a posição e a distância. Ainda em termos de funções da linguagem, nós podemos dizer que há também uma outra função presente, a função apelativa. É a função que convence as outras abelhas a saírem da colmeia e irem em direção ao alimento. Porém, apesar dessa aparente linguagem das abelhas ter muitas semelhanças com a linguagem humana, elas são apenas externas e tem 4 diferenças fundamentais entre o comportamento das abelhas e dos outros animais em relação ao comportamento humano, que pode ser sim chamado verdadeiramente de linguagem. A primeira dessas diferenças é o fato de que a dança das abelhas ou o canto dos pássaros, por exemplo, formam um todo indivisível, ou seja, que não pode ser analisado em elementos menores significativos. Então, se pensarmos que a dança de uma abelha pode ser equivalente à informação "tem comida a 20 metros nessa direção", esse todo não pode ser dividido em partes menores, que se recombinam e formam outros textos, como por exemplo, "corri 20 metros" ou "a comida ainda está quente". A propriedade da recombinação é uma característica fundamental da linguagem humana, porque é ela que permite a produção de infinitos enunciados a partir de um número de elementos finitos. Então, ainda que os gibões do norte da Tailândia tenham pelo menos 9 tipos de chamadas diferentes, cada um com o seu tipo de som, cada um com o seu contexto, eles ainda estão sim limitados a esse número de sons e as suas respostas por parte do grupo. A segunda diferença é o caráter hereditário desse comportamento, já que esses animais não aprendem a emitir esses sons ou fazer essas danças com os seus pais ou com a comunidade. E esses comportamentos são geneticamente condicionados, já que eles têm nos seus genes todas as condições e impulsos necessários para realizar esses gestos, assim como eles também herdam os mecanismos de autopreservação e de reprodução, por exemplo. Os humanos, pelo contrário, não herdam a linguagem e tendem a aprendê-la por meio de um processo cultural conhecido como aprendizagem, que, por sua vez, também está associado a uma certa tradição. É claro que nós herdamos condições biológicas para a aquisição da linguagem, mas elas não são, por si só, suficientes para que nós desenvolvamos a linguagem sem que haja o processo da aprendizagem. E isso se relaciona com a terceira diferença,
a falta de invariabilidade das formas de comportamentos que constituem a linguagem animal. E é por isso que todos os gatos vão conseguir sempre emitir os mesmos tipos de miados, seja um gato nascido na China, seja um gato nascido na Inglaterra. Isso está nos seus genes, e o seu comportamento sempre vai ser o mesmo. Agora, e os humanos? Quantas línguas diferentes falamos em todas as regiões do globo? E quantas línguas já existiram no passado, que evoluíram ou até mesmo se extinguiram? A aquisição da linguagem é profundamente condicionada pela cultura. Tanto que o antropólogo Clyde Kluckhohn relata no seu livro Antropologia, no capítulo Raça, um mito moderno, o caso de um norte-americano, filho de missionários na China, que ficou órfão desde muito pequeno, o que o levou a ser criado por uma família chinesa. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele se sentia um estrangeiro na terra em que havia nascido. Ele pensava e agia como um chinês porque ele foi socializado dentro de uma comunidade chinesa. E a sua aquisição de linguagem e de comportamento também foi naturalmente a de um chinês. Ou seja, não importa tanto a sua etnia de origem, já que a sua formação cultural e a sua linguagem são determinadas predominantemente pela sua comunidade. A quarta e última diferença é a extrema limitação desse comportamento. Essa suposta linguagem animal está condicionada pelos instintos e também pelas necessidades mais básicas, como por exemplo a defesa, a busca por alimento ou até mesmo o acasalamento. Já a linguagem humana tem as mais complexas e variadas finalidades, muito além do instinto. Além de conseguir aprender e dominar as situações que nós estamos momentaneamente envolvidos, nós também conseguimos viajar no tempo. Sim, por meio da linguagem, nós podemos revisitar momentos e situações que já ficaram no passado. Mais do que isso, baseado nessas revisões e também nos elementos do presente, nós podemos criar previsões para o futuro, algo que nem existe e pode nem existir. A linguagem, como esse instrumento de pensar, nos dá a capacidade de fugir do aqui e agora a que os animais estão limitados, por meio dessa retrospecção e da previsão. Nós conseguimos, por meio da imaginação e da lembrança, escapar dos limites temporais e espaciais da nossa realidade. Nós criamos mundos e realidades que nunca existiram e nunca existirão, por meio, por exemplo, daqueles filmes e livros de fantasia que nos tiram completamente da realidade. No final, nós poderíamos reduzir todas essas diferenças em uma única, essencial, que abrange todas as anteriores. Todos os nossos atos verbais são atos finalísticos e intencionais, ou seja, que o indivíduo realiza dotado de consciência e de vontade livre. Bom, tão livre quanto qualquer liberdade humana pode ser dentro de uma comunidade. Então, os sinais produzidos pelos animais não são mais do que sinais naturais e espontâneos, determinados pela sua natureza instintiva. O outro animal que recebe esse sinal reage perante o estímulo, mas sem poder interpretar o que significa esse estímulo. São reações físicas imediatas a sons e movimentos, ou seja, por isso não tem nenhuma intenção significativa, como representações de conteúdos abstratos que só podem partir de uma consciência que se comunica e se exprime. Portanto, nós só podemos falar de uma linguagem animal em termos de uma analogia à linguagem humana, que é uma atividade exclusiva da nossa espécie. Mas é claro que nós não vamos deixar de ver e de divulgar esses vídeos com animaizinhos fazendo sons que parecem palavras ou fazendo movimentos que parecem exprimir algum sentimento humano. Além de nos divertirmos, é natural criar essas analogias com o nosso comportamento humano. E também é inevitável, já que eles são cada vez mais parte do nosso convívio. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode compartilhar o vídeo e deixar aqui embaixo comentários e sugestões. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Muito obrigado e até a próxima.